Oi, gente. O golpismo do Bolsonaro andava meio sumido, mas ele voltou, como nós vimos, né? Através do PL, endossar o golpismo dele, pedindo invalidação sem provas de votos, de urnas eletrônicas. Isso não tem chance de prosperar. E se você estivesse perguntando por que o Bolsonaro demorou muito, eu vou explicar nesse vídeo. Nesse vídeo eu também vou mostrar para vocês que o Alexandre de Moraes já tinha uma resposta pronta para esse questionamento antidemocrático do Valdemar da Costa Neto. Por que o Bolsonaro demorou? Porque ele estava consultando advogados e vendo uma forma, ele e o PL, de fazer essa contestação sem ser enquadrado nos atos antidemocráticos, sem ser enquadrado nesses processos. Porque se ele viesse a público e simplesmente endossasse uma atitude golpista sem subterfúgios, sem ele poder dizer, não, eu estou querendo ver a lisura das eleições, isso poderia dar cadeia. Então ele tem medo de ser preso e estava estudando, junto com o Valdemar da Costa Neto, quer dizer, examinando, estudando é uma palavra forte para usar para Bolsonaro, né? Examinando uma estratégia de questionar o resultado das eleições, dar força ao golpismo que está nas ruas e que está na frente dos quartéis, não em todas as ruas, mas nas ruas de lugares altamente conservadores e altamente reacionários, né? E ele queria dar uma força para isso de uma forma que não desse cadeia para ele. Só que o Alexandre de Moraes desmontou isso completamente. Quando veio o questionamento do Valdemar da Costa Neto, em 13 minutos, o Alexandre de Moraes disse: as urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições no prazo de 24 horas. Respondeu quase que imediatamente o Alexandre de Moraes. O que é que ele está dizendo? Ah, você está querendo invalidar a urna para o segundo turno, mas essas foram as mesmas urnas utilizadas no primeiro turno. Então tem que invalidar também para o primeiro turno. Mas os 99 deputados, cadê os 99 deputados do PL, não é? Não vão querer fazer isso, porque eles estão vendo agora que eles têm a maior bancada da Câmara, né? E tem uma parte dessa bancada composta por extremistas bolsonaristas que estão vendo a eleição deles ficar em xeque com o pedido de Valdemar. E eles não vão querer que a eleição deles, que a garantia deles de poder, de dinheiro, de acordos futuros, muita coisa que eles vão querer com isso, eles não vão querer que isso seja questionado. O Alexandre de Moraes já sabia das intenções golpistas do Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto. Inclusive, o Valdemar da Costa Neto tinha dito que, olha só, mas tem umas urnas que tem que ser revistas e nós vamos propor para o tribunal até terça-feira essa nova proposta. Então, isso daí já estava claro. Já vinha esse questionamento aí. Portanto, Alexandre de Moraes preparou a resposta de forma antecipada, como quem diz, ah, você quer questionar o resultado? Então questione também o primeiro turno. Ah, você não quer questionar o primeiro turno porque a sua bancada de 99 deputados, a maior bancada da Câmara, foi formada no primeiro turno. Entendi. Então é só para ajudar o Bolsonaro. Não tem nada a ver com democracia. Não tem nada a ver com garantia da lisura das eleições. Isso é tudo jogo de cena. Isso é tudo palhaçada. Isso é tudo trambique. E quando esse trambique, quando essa palhaçada é vista de forma clara, até mesmo pela mídia corporativa, como bem disse a TV 247, a Folha e o Estadão, braços midiáticos do grande capital, acusam o PL e Bolsonaro de golpismo. Ou seja, até mesmo a mídia corporativa não abraçou essa tese golpista do Bolsonaro e do PL. Isso não tende a prosperar, gente. Isso daí foi feito dessa forma para o Bolsonaro evitar ser preso, porque se ele viesse a público basicamente endossando o golpismo puro e simples, sem ter nenhum tipo de argumentação, isso iria para os processos dos atos antidemocráticos e ele teria chance de ser preso. Então é uma jogada para fazer de uma forma que protege ele da prisão em relação a esse processo. Tem os outros processos sobre ele, que é uma outra questão. E
foi feita dessa forma para continuar ativando o golpismo dos bolsonaristas que estão nas frentes dos quartéis, que estão realizando bloqueios em rodovias, não é? Que estão tentando ativar setores das Forças Armadas. Forças Armadas que ficam muito chateadas quando chamam eles de comunistas, mas meio que aceitam serem chamados de neofascistas, não é? O que é uma dimensão, no mínimo, preocupante, não é? Olha, foi uma jogada muito boa do Alexandre de Moraes ter respondido tão rapidamente, né, tão intensamente, né? E ele deixou a resposta pronta por causa disso. Eu acredito que isso não vai prosperar no Supremo, nem mesmo no Congresso. Mas nós vamos ter que estar atentos para os próximos passos desse golpismo. Um golpismo que estava, digamos assim, adormecido, mas ele estava adormecido depois do segundo turno, apenas esperando encontrar a forma que permitiria estimular os atos antidemocráticos sem dar provas, sem dar mais evidências, sem dar mais material para os processos que Bolsonaro pode e deve enfrentar depois da eleição. E eu digo deve, não como algo que vai acontecer, mas eu falo do dever moral que o Brasil tem de processar aqueles que cometeram crimes contra a República, aqueles que cometeram crimes contra a população brasileira. O Bolsonaro, o fenômeno Bolsonaro ter chegado à presidência, ele se deve, em parte, à leniência, ele se deve, em grande parte, à anistia da ditadura militar. Se o Brasil tivesse feito como a Argentina fez, julgamentos públicos em que os criminosos da ditadura fossem julgados e condenados, claro que não todos. Os julgamentos da Argentina não julgaram todos os criminosos da ditadura, mas você seleciona os principais, os líderes, aqueles que foram os mais responsáveis, né? Esses, aqueles que têm mais evidências, os casos exemplares, e você faz o julgamento público e você condena todos os que você pode condenar, você condena, você julga, você mostra para a população e exibe os crimes da ditadura. Um cara como o Bolsonaro nunca teria sido eleito presidente, talvez nem fosse eleito deputado. Se bem que no Rio de Janeiro, com a questão das milícias, a situação é meio complexa. Mas ele não seria eleito. Ele seria uma figura ainda mais marginal da política do que ele foi durante muito tempo. Mas o Brasil fez anistia. O Brasil quis colocar panos quentes. O Brasil quis pegar a sujeira da ditadura e jogar para debaixo do pano. E isso deu no Bolsonaro. Nós não podemos fazer isso com os crimes de Bolsonaro, com a pandemia, com os atos antidemocráticos. Não podemos jogar para debaixo do pano. Temos que exibir para toda a população brasileira, inclusive esse golpismo bolsonarista, para que ele não se repita no futuro. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro, apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até breve.